Professor Ivelto na área, diretamente do Instituto Educomunicação, para tratar com vocês grandezas e unidades de medidas. Se você nos assiste pelo YouTube, eu já peço que você deixe o seu like aí pra gente, o seu comentário ao final e que se inscreva no canal para que mais conteúdos como este sejam produzidos. Sem mais delongas, professor Ivelton já vai com tudo aqui ao conceito de grandeza, tá? Grandeza é tudo aquilo que pode ser medido, tá? Grandeza é tudo aquilo que pode ser medido. Exemplos, né? O tempo, você consegue medir o tempo, tá? Você consegue calcular o tempo com que você estuda diariamente, por exemplo, tá? O tempo é uma grandeza, tá? Comprimento é uma outra grandeza, tá? A gente pode medir uma rodovia, né? A gente pode medir o comprimento, a largura de uma mesa, tá bom? A gente pode medir uma caneta, um lápis, enfim. Massa também é uma outra grandeza. Capacidade também uma outra grandeza. E entre outras grandezas que existem, tá? Como temperatura, tá bom? Temperatura é uma grandeza, a gente consegue medir temperatura. Velocidade também é uma outra grandeza, a gente também consegue medir velocidade. E por aí vai, tá? Quanto às grandezas, tá bom? Dentro de cada grandeza a gente tem as respectivas unidades, tá? Dentro de cada grandeza a gente tem as respectivas unidades. Lá na grandeza comprimento, a gente tem as unidades, tá bom? De comprimento, ó, quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, centímetros e por aí vai. Lá na grandeza massa a gente tem as unidades, tá? Dentro de cada grandeza a gente tem as respectivas unidades. Lá na grandeza massa a gente tem as seguintes unidades: quilograma, hectograma, grama, centigrama, miligrama e outras unidades aí dentro da grandeza massa, tá bom? Temos aqui a grandeza capacidade também, tá? Capacidade é uma grandeza e dentro da referida grandeza temos as unidades, tá bom? Temos aí as unidades da referida grandeza. Muito bem. Também é possível, tá bom? Dentro de uma grandeza a gente tem lá o que? As unidades, tá? Dentro de cada grandeza temos as unidades, tá? Isso é para ficar bem claro aí para você, por isso que eu tô repetindo e reforçando aqui, tá? Dentro de cada grandeza a gente tem o que? As respectivas unidades. Por exemplo, do tempo, a gente tem as unidades da grandeza tempo, né? A gente tem segundos, a gente tem minutos, a gente tem horas, a gente tem dias, a gente tem semanas, a gente tem meses, anos e por aí vai, tá? São as unidades que a gente tem dentro da grandeza tempo, tá? Assim como a gente tem as unidades dentro da grandeza comprimento, massa, capacidade e outras grandezas aí que a gente tem. E dentro de cada grandeza, a gente consegue converter, tá? Uma medida que a gente tem, se você tem lá 20 centímetros, vou colocar aqui, ó, 20 centímetros. Tá, eu tenho aqui, ó, uma unidade dentro da grandeza comprimento, tá? Dentro da grandeza comprimento eu tenho aqui uma unidade, 20 centímetros, ó. Vou até colocar aqui, ó, 20 centímetros, tá? Dentro da grandeza comprimento eu tenho aqui 20 centímetros, eu tenho aqui uma unidade. É possível também, dentro de uma grandeza, a gente converter de uma unidade para uma outra unidade. Eu posso converter aqui de centímetros, eu posso converter ou transformar para quilômetros, sem problema nenhum, tá bom? É possível, dá para fazer isso, tá bom? Dentro de grandezas e unidades de medidas que a gente tem dentro da matemática e como estudo. Muito bem, vamos tá fazendo aqui algumas aplicações em exercícios, tá bom? Em questões, para que a coisa fique bem clara aí para vocês. Olha só, qual é o principal instrumento de medida do tempo hoje, né? Será que a gente ainda trabalha com a tal da clepsidra? Não, né? Hoje a gente trabalha com os relógios mais modernos, né? A gente não trabalha mais aí com a antiga clepsidra, que já foi um instrumento de medida ao longo da nossa história, tá bom? Vamos aqui a um segundo exercício, segundo probleminha, segunda questão para a gente resolver aqui,
tá? Que a gente tem, vamos encarar ela e resolver. Segundo o IBGE, tá bom? Fontes aí do IBGE, em 2006, nasceram 5,3 bebês, em média, por minuto. Por minuto. De acordo com a informação, quantas crianças nasciam por hora? Ó, em 2006, segundo o IBGE, em 2006 nasciam 5,3 bebês, tá? Por minuto. Você tem que lembrar que, aí a pergunta é, ó, de acordo com as informações, quantas crianças nasciam por hora? Por hora, mas lá no enunciado você tem por minuto e você tem que converter aqui, tá? É como eu falei, é como eu acabei de mencionar. Você consegue converter, tá, uma medida que está em uma unidade para uma outra unidade, tá bom? Dentro da mesma grandeza. A grandeza aqui da questão é o tempo. Tá? É o tempo. A grandeza que a questão está explorando é o tempo, tá? E você tem que lembrar que aqui você tem hora e você tem minuto para trabalhar. Você tem que lembrar que uma hora é igual a 60 minutos, tá? Você tem que lembrar disso, tá? Uma hora igual a 60 minutos. 2 horas igual a 120 minutos. Muito bem. Quantos bebês nasciam por minuto? 5,3. 5,3 bebês nasciam por minuto no Brasil lá no ano de 2006, tá? Então, olha só, 5,3 crianças nasciam por minuto. A pergunta é, quantas crianças nasciam por hora? Mas você tem que saber quantos minutos temos em uma hora. E em uma hora, acabei de colocar aqui, ó, temos 60 minutos, tá? Em uma hora temos 60 minutos. Logo, para você saber quantas crianças nasciam por hora, você tem que saber quantos minutos temos dentro de uma hora. E dentro de uma hora temos 60 minutos. Daí, então, você pega esses 60 minutos e vai multiplicar pela quantidade de bebês que nasciam por minutos, tá? Por minuto. Então, você vai fazer assim a continha, ó. 5,3 vezes 60, tá? 3 vezes 0, 0. 3 vezes 6, 18. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 6, 30. Agora você soma tudo isso aqui. Aqui dá 0, aqui 8, aqui 1 e aqui 3. Você tem que lembrar que você trabalhou com um número que tinha vírgula, né? Que tem vírgula. Olha só. Tem uma casa aqui após a vírgula, tem um elemento aqui após a vírgula, então no final você tem que deixar um elemento após a vírgula, tá? Um número após a vírgula. Total 318, tá? Total 318. Nasciam então, lá em 2006, 318 bebês por hora, tá bom? Muito bem. Convertendo medidas de comprimento. Atenção! Se você não sabe trabalhar com a vírgula, preste atenção para você compreender e apenas manipular a vírgula para converter uma medida que está em uma unidade para uma outra unidade. Muita atenção aqui. Ó, o que eu vou estar explicando aqui agora, tá? O que eu vou estar explicando, o que eu vou estar detalhando aqui agora, vai servir para a grandeza massa, vai servir também para a grandeza capacidade, tá bom? Que eu vou estar mencionando aqui agora, vai estar te servindo aí para essas outras grandezas, tá bom? E não somente para uma grandeza, tá? Então, estamos dentro da grandeza comprimento. Vamos ter que fazer o seguinte, ó, converter um decâmetro em centímetros, tá? Um decâmetro equivale a quantos centímetros? Tá? Vamos fazer essa conversão. Você tem que lembrar o seguinte, que 1 é igual a 1,0, tá? 1 é igual a 1,00 também. 1 é igual, perdão, deixa eu apagar isso aqui. Muito bem. Ó, caneta. Opa. Tá. 1 é igual a 1,00000000. Você pode colocar infinitos zeros, você vai sempre ter 1, tá? Você tem que entender isso, tá? Ah, professor, então quer dizer que 35 é igual a 35,0? Sim. Professor, então quer dizer que 35 é igual a 35,0000000? Sim.
tá? Quero que você entenda isso, tá bom? Por quê? Por quê, professor? Porque eu vou te ensinar a converter de uma maneira, de uma forma mais simples, de uma forma mais prática, de uma forma mais precisa, para que você não seja induzido ao erro, tá? Eu vou te ensinar a converter apenas deslocando a vírgula ou apenas manipulando a vírgula, tá? Eu vou te ensinar a converter assim, apenas deslocando, apenas manipulando a vírgula. Assim fica mais fácil de você sair de uma unidade e chegar em uma outra unidade dentro da mesma grandeza. Belezinha? Show de bola? Vamos dar continuidade aqui. Olha só. Então é o seguinte, você vai fazer o seguinte, deixa eu apagar tudo isso aqui, tá? Deixa eu apagar tudo isso aqui e vamos converter aqui um decâmetro em centímetros, tá bom? Vamos converter um decâmetro em centímetros. Olha só, temos que converter um decâmetro em centímetros. Temos que sair de decâmetro para centímetros. Ó, você está saindo da esquerda, você vai sair da esquerda para direita, tá? Você está saindo da esquerda para direita, você vai sair da esquerda para direita. E quando você for trabalhar com a vírgula, se você sai da esquerda para a direita, se você vai para a direita, você vai deslocar sua vírgula para a direita, tá? Se você sai da direita para a esquerda, se você sai para a esquerda, você vai deslocar sua vírgula para a esquerda, tá? Guarda isso aí, tá? Então, olha só, você está saindo de decâmetro para centímetros. Você está saindo de decâmetro para centímetros, tá? Você vai converter uma unidade em outra, tá? Você vai sair de uma para outra unidade dentro da mesma grandeza, tá bom? Então, olha só. Você tem um decâmetro que é igual a 1,0, tá? Aqui, ó, tava sem vírgula, tá? Coloca com vírgula que é para ficar fácil de manipular, que é para ficar fácil de converter. Para você não ter que ficar fazendo o seguinte, multiplicando por 10, ou multiplicando por 100, ou por 1000, ou dividindo por 10, por 100 ou por 1000 que seja, tá? Você fazendo esse tipo de continha, passo a passo, você fazendo esse tipo de continha, você pode se enrolar. Você convertendo com vírgula, deslocando a vírgula, manipulando a vírgula, é mais fácil de você converter, tá bom? É por isso que eu estou te ensinando aqui a trabalhar com a vírgula, tá bom? Então, olha só, um decâmetro é igual a 1,0 decâmetro, é a mesma coisa, tá bom? Vamos converter para centímetros. Logo, estamos saindo, ó, da esquerda para direita, tá bom? Ó, você está saindo da esquerda para a direita, você está indo para a direita, então você vai deslocar a vírgula para a direita, tá? Se você está saindo da esquerda para a direita, se você está indo para a direita, você vai deslocar a vírgula para onde? Para a direita, que é o caso aqui, ó. Você vai ter que deslocar, ó, você tem um decâmetro e você vai converter em centímetros, tá? Você vai deslocar a vírgula para a direita. Então faz o seguinte, preencha aqui com zeros, ó. Preenche com zeros, tá bom? Para você converter. Daí você vai manipular a vírgula aqui, vai ficar mais fácil, tá bom? Você colocando aí um monte de zeros, fica mais fácil de você manipular. A vírgula está aqui, beleza. Vamos ver quantas casas, aqui na tabela, vamos ver quantas casas você vai avançar para a direita. Vamos ver quantas casas você vai avançar para a direita. Ó, você está aqui, ó. Daqui para cá, uma casa, duas casas, três casas. Então, você vai avançar com a vírgula 3 casas, tá? Então, você vem aqui embaixo, ó, 1, 2, 3. A vírgula vai parar bem aqui, tá? E você apaga aqui as vírgulas. Pronto, tá aqui, tá? Já foi convertido. Então, isso quer dizer que um decâmetro é igual, ó, o que é que temos aqui? Temos aqui o que mesmo? 1000, né? Temos 1000 centímetros, tá? Prontinho, já foi convertido, tá bom? Mais um exemplo aí. Temos 35 centímetros, ó, temos agora aqui, ó, 35 centímetros e temos que converter para quilômetros. Temos que transformar em quilômetros, tá? Professor, agora é o seguinte, né? Agora eu vou deslocar
Agora é o seguinte, ó, você tem 35, vou colocar aqui, ó, 35,0, tá? Coloca a vírgula, 35 tá sem vírgula ali, coloca a vírgula porque você vai manipular somente a vírgula, você vai deslocar somente a vírgula, tá? Então, olha só, você tem 35, o que? Centímetros, você tem 35 centímetros. Você vai para quilômetros, tá? Você vai converter a medida, tá? Para quilômetros. Você vai para quilômetros. Você vai sair de centímetros para quilômetros. Olha, você vai para esquerda ou para direita? Ó, você vai para esquerda, né? Você vai para esquerda. Você está saindo da direita para a esquerda, certo? Então você vai fazer o quê? Você vai deslocar a vírgula para a esquerda. Então você vai colocar os zeros. Você vai colocar os zeros à esquerda, tá bom? Você vai preencher com zeros aqui, ó, à esquerda, que é para você manipular a vírgula. Professor, colocando esses zeros aqui na frente do 35, não muda aquilo, não altera aquilo que a gente tinha inicialmente? Não, tá bom? Não altera. Muito bem, agora você tem que ver quantas casas você vai deslocar a vírgula, tá? Ó, você está saindo de centímetros para quilômetros. Você vai deslocar 1, 2, 3, 4, 5. Você vai deslocar 5 casas para esquerda, tá bom? 5 casas para a esquerda, ó. 1, 2, 3, 4, 5. 5 casas para a esquerda. A vírgula tá bem aqui, ó. Então, ó, 1 casa, 2, 3, 4, 5, tá? 1, 2, 3, 4, 5. Beleza. Agora você apaga todo mundo, tá? Todas as vírgulas aqui, ó. Você apaga todas as vírgulas, tá? Você vai manter essa aqui agora, tá? E você apaga esses dois zeros aqui que estão aqui na frente, tá? E se você quiser, você pode apagar aqui o último zero, tá bom? Sem problema nenhum. Logo, 35 centímetros é igual a 0,00035 quilômetros. Belezinha? Show de bola, vamos para cima, vamos prosseguir, vamos converter agora dentro da grandeza massa, tá? Ó, vamos converter aqui todo mundo para gramas, tá? Todo mundo vai para gramas, ó, vai para gramas aqui, vai para gramas aqui também, tá bom? Então, olha só, temos o seguinte, professor, mesma regra, tá? Você vai trabalhar com a mesma regra, com a mesma ideia. Estamos dentro da grandeza massa, tá? Você vai converter 3 quilogramas em gramas. Depois você vai converter, ó, aqui já está com a vírgula. Ó. Quando o número já aparece para você com a vírgula, fica mais prático, tá? Quando aparece uma medida com vírgula, fica mais prático de você manipular. Você não precisa colocar. Professor, então eu tenho 3 quilogramas, né, que é igual a 3,0, né? É isso mesmo? É, tá bom? Você tem 3,0 ou 3 quilogramas, você vai ter que converter para gramas. Ó. Você tá aqui, você tem que chegar aqui, ó. Tá bom? Então, olha só, você vai sair de quilogramas, tá? Você vai sair de quilogramas para gramas. Você vai deslocar sua vírgula para direita, ó. Você tá saindo da esquerda para a direita, tá bom? Quantas casas você vai deslocar a sua vírgula? Vamos ver aqui? Vamos lá, vamos ver aqui. Ó, 1, 2, 3. 3 casas, tá? Você vai deslocar sua vírgula 3 casas para onde? 3 casas para direita, tá? 3 casas para direita. Então, você vai colocar zeros aqui, ó, à direita. Você vai colocar zeros à direita porque você vai deslocar sua vírgula para a direita, tá? Então, olha só. Vai ficar como isso aqui, a vírgula tá aqui, ó. 1, 2, 3 casas, né? Então, tá aqui, ó. A vírgula vai ficar bem aqui. Deixa eu apagar essas outras vírgulas aqui. Muito bem. Isso quer dizer que 3 quilogramas é igual a 3.000, né? 3.000 gramas. Prontinho, tá? A medida foi aí convertida. Agora você já tem um elemento, você já tem uma medida com vírgula, né? Fica mais fácil. Né? Agora fica mais fácil para você converter aqui. Quando não tem vírgula, você tem que colocar vírgula, tá? Quando não tem vírgula, você tem que colocar vírgula. Então, olha só.
Você tem 2,05, ó, você tem 2,05, o que? Centigramas, ó, você tá aqui, você tem que ir para onde? Para gramas. Você vai sair da direita para esquerda, né? Ó, você vai para a esquerda, ó, você vai para a esquerda. Logo a sua vírgula você vai deslocar ela para onde? Para a esquerda. Então você vai acrescentar zeros à esquerda, tá bom? Bem, quantas casas a vírgula vai se deslocar? Ó, uma, duas, pronto, já chegou lá, ó. Uma, duas, tá aqui, tá? Deixa eu apagar aqui. Deixa eu apagar essas duas vírgulas aqui, tá aí o novo número, tá? Então, vou colocar bem aqui embaixo, bonitinho, ó. 2,05 quilogramas é igual a 0,0205 gramas, tá bom? Opa, é centigramas, né? Centigramas, aqui é centigramas. Muito bem. Professor, eu aplico a mesma regra aqui dentro da grandeza capacidade? Sim, você vai aplicar aqui a mesma regra, tá? Que foi aplicada anteriormente. Você tem aqui 6,5 litros, tá bom? Para converter em mililitros. Então, ó, você tá aqui, você tem 6,5, você tem 6,5 litros para converter isso em mililitros, tá? Em ml. Então, você vai sair da esquerda para a direita, tá? Você vai deslocar a vírgula aí para a direita. Então, você vai colocar aqui zeros à direita, tá? Você vai colocar zeros à direita. Muito bem. Você vai deslocar a vírgula que está aqui entre o 6 e o 5. Ó, uma, duas, três. Três casas, tá? Três casas para a direita. Então, a vírgula vai ficar onde? Vai sair daqui. Ó, uma, duas, três. Prontinho. Tá? A vírgula vai ficar aqui. Deixa eu apagar aqui essas outras três vírgulas aqui. Muito bem. Logo, 6,5 litros, isso é igual a 6.500 ml, tá bom? Aqui você tem 5 sobre 4, tá? Você tem, ó, 5/4, isso é igual a 5 sobre 4, tá bom? Você primeiro vai ter que converter aí a fração em número decimal, depois você converte, tá? Na tabela deslocando aí a vírgula. Você vai pegar aqui então o numerador, tá? Que é o 5 e vai dividir pelo denominador, que é o 4. Você vai pegar o 5 e vai dividir por 4. Muito bem, 5 por 4 isso dá 1, né? Não existe um número que você multiplique aí por 4 que dê 5, tá? Então, o mais próximo aqui é o 1. 1 vezes 4, 4. 5 menos 4, isso é igual a 1. 1 não dá para dividir por 4. Você vai colocar um zero aqui e uma vírgula aqui, tá bom? 10 dividido por 4 não dá exato, né? Então, o mais próximo que a gente tem aí é o 2, né? Se você coloca o 3 aqui, vai passar. Se você coloca o 3 aqui, vai dar 12. Tá? Então, se você coloca o 2 aqui, ó, 2 vezes 4, 8. Beleza? 10 menos 8, 2. 2 não dá por 4, você vai colocar um zero. Você não vai colocar outra vírgula aqui, tá? Pelo amor de Deus. E 20 por 4, isso aqui dá 5. Logo, convertendo aí 5 sobre 4, né? 5/4, isso é igual a 1,25. 1,25 o quê? Hectolitro, né? Então, você tem 1,25 hectolitro, você vai ter que converter isso em mililitros, né? Então, você tá aqui, ó. Atenção, você tá aqui em hectolitro. Deixa eu apagar tudo isso aqui. Então, olha só, você vai até mililitros, né? Ó, você vai deslocar a vírgula aí, ó. 1, 2, 3, 4, 5. 5 casas para direita, tá? Então, olha só, você tem aqui 1,25, você vai colocar aqui zeros à direita, porque você vai deslocar a vírgula para a direita, e você vai deslocar ela 5 casas para a direita, ó. 1, 2, 3, 4, 5. A vírgula vai ficar bem aqui, tá bom? Deixa eu apagar agora as outras vírgulas aqui. Muito bem. Logo, isso é igual, olha só, isso é igual a 125 mil, né? Isso aqui é igual a 125 mil ml, tá bom? Depois que é feita aí a conversão, somente deslocando a vírgula. Para a gente fechar com chave de ouro, mais 5 exercícios aqui bem básicos aí para a gente reforçar
aquilo que foi visto aí dentro das grandezas e dentro ali das unidades, né? Quando você quer deslocar, né? Quando você quer passar de uma unidade para outra unidade dentro da mesma grandeza, somente deslocando vírgula. Quantos bimestres temos em 2 anos? Primeiro, um bimestre, você tem que lembrar que um bimestre, vou colocar aqui, um bimestre, isso é igual a 2 meses, tá? Isso é igual a 2 meses, você tem que lembrar disso aqui, que um bimestre é igual a 2 meses, tá? Um bimestre, 2 meses. E 2 anos? 2 anos é igual a 24 meses, tá bom? 2 anos igual a 24 meses. A pergunta é, quantos bimestres temos em 2 anos, né? Ou quantos bimestres aí cabem em 2 anos, né? Cabem em 24 meses. Se você juntar de 2 em 2 meses, né? Dentro de 24 meses, se você juntar de 2 em 2 meses, né? Então, quantos grupos, né, você vai ter juntado aí dentro de 24 meses? Você pode fazer o seguinte, ó, você pode pegar 24 meses e você pode dividir isso por 2, tá? 24 dividido por 2. Você pode fazer a conta assim, ó, 24, você pega o 24 e divide por 2, daí você vai saber quantos bimestres você tem em 2 anos. Professor, por que 24? Porque em 2 anos temos 24 meses. Professor, por que por 2? Porque um bimestre corresponde, tá? Um bimestre equivale, um bimestre é igual a 2 meses. Por isso, 24 dividido por 2, tá? 24 meses de 2 anos e 2 meses de um bimestre. 24 dividido por 2, isso é igual a 12. Logo, em 2 anos, temos 12 bimestres, tá bom? 12 bimestres. 12 bimestres em 2 anos. Segundo exercício, cite um instrumento de medida que mede comprimento. A gente tem aí alguns instrumentos, né, que medem aí comprimento. A gente tem a fita métrica, a gente tem régua, a gente tem trena, paquímetro e por aí vai, tá? Aqui você só tem que citar um instrumento, você escolhe. Eu vou colocar aqui fita métrica, tá bom? Fita métrica. Fita métrica é um dos instrumentos que mede aí comprimento, tá? Dentro da grandeza comprimento. Terceiro exercício, uma formiga percorre 8 metros em 5 minutos. Em meia hora, quantos metros percorre a mesma formiga? Muito bem. A formiga ela percorre 8 metros, ó, 8 metros em 5 minutos, certo? A formiga ela percorre aí 8 metros em 5 minutos. Tá, se a gente for a 10 minutos, quantos metros percorre a mesma formiga? Ó, é só você multiplicar 8 por 2. 8 por 2 é igual a 16, né? Já que o 5 aqui foi multiplicado por 2, ó, 5 vezes 2, 10. 8 vezes 2, 16, tá? E em 15 minutos, vamos a 15 minutos agora. Em 15 minutos, quantos metros percorre a mesma formiga? É só você pegar, ó, o 8 e multiplicar por 3, ó. Assim como, ó, 5 vezes 3, 15. 8 vezes 3, 24 metros, tá? A mesma formiga, ela percorre 24 metros em 15 minutos, tá? Lembrando que 15 minutos é metade de meia hora, tá? 15 minutos, ó, 15 minutos é metade de meia hora. Se na metade de meia hora a formiga percorre aí 24 metros, né? Em meia hora, então, quantos metros percorre a mesma formiga? É só você pegar 24 e multiplicar por 2. Ó. 24 você multiplica por 2. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 2, 4, tá? Então, em meia hora ou em 30 minutos, a formiga ela percorre 48 metros. Belezinha? Quarto exercício. O consumo semanal de arroz de uma família é de 3 kg e 200 gramas. E de outra família de 1 kg. A diferença entre os consumos de arroz das duas famílias por semana é... Bem, a gente tem uma família aí que consome 3 kg e 200 gramas, tá? Então, vou colocar assim, ó, 3,200. Você vai fazer assim, ó, 3,200, tá? 3,200 é o que uma família consome. A outra família aí, ela consome, né, que para efeitos de comparação, ela consome 1 kg de arroz, 1 kg de arroz por semana.
tá? Qual é a diferença entre o consumo de arroz entre essas duas famílias? É só você fazer uma subtração, né? Diferença é subtração, ó, 0 menos 0, 0, 0 menos 0, 0, 2 menos 0, isso é igual a 2, 3 menos 1, isso é igual a 2. Logo, a diferença de consumo aí de arroz entre essas duas famílias é igual a 2 quilos, tá bom? A 2 quilos, 2 quilos e 200 gramas. Belezinha? Pra gente fechar com chave de ouro, uma criança nasceu com 3,2 quilos, tá? 3,2 quilos. Vou colocar aqui, 3,2 quilos. Convertendo essa medida para gramas, ó, você vai converter para gramas, tá? Você está em quilograma, você vai converter para gramas. Essa medida equivale a, bem, você está em quilograma, você vai converter para grama. A diferença é de 3 casas, tá? E você vai deslocar a vírgula aí, você vai estar saindo da direita, você vai estar saindo da esquerda, perdão, você vai estar saindo da esquerda para a direita. Tá? Então você vai deslocar a vírgula para onde? Para a direita. Você está saindo para a direita, logo você vai deslocar a vírgula para a direita. A diferença é de quilograma até grama, a diferença é de 3 casas, tá? 3 casas com base na tabela. Então você vai deslocar a vírgula 3 casas para onde? 3 casas para a direita. Então você vai colocar aqui zeros, à direita, tá? E você vai deslocar a vírgula 3 casas, ó. 1, 2, 3, vai parar aqui com a vírgula. Logo, 3,2 quilos ou 3,2 quilogramas, isso é igual a 3.200 gramas, tá bom? Isso é igual a 3.200 gramas, convertendo aí de uma unidade para outra unidade dentro da mesma grandeza. Espero que os exercícios, que as questões que eu aqui trabalhei possam surtir efeito aí no seu aprendizado. Espero que você tenha compreendido o que eu tenho aqui passado e que isso possa contribuir em tanto com o seu aprendizado e desenvolvimento cognitivo. Esta foi mais uma videoaula, espero que vocês tenham gostado. Deixem aí o like de vocês, o comentário e se inscrevam no canal para que mais conteúdos como este sejam produzidos. Aguardo vocês na próxima aula. Até lá!